Dando continuidade às reflexões bíblicas sobre os 10 mandamentos, a nossa reflexão bíblica de hoje nós vamos falar sobre o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você tiver aí uma Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que nos diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é uma coisa vã? O que significa tomar o nome do Senhor em vão? Bom, uma coisa vã é uma coisa inútil, é uma coisa sem conteúdo. Então, tomarmos o nome do Senhor em vão é utilizarmos o nome de Deus em coisas inúteis, em coisas sem conteúdos, em brincadeiras, em coisas que não levam a nada, em coisas desrespeitosas. Mas qual é o nome de Deus? É uma boa pergunta. Qual é o nome de Deus? Bom, o nome de Deus, ele é composto por 4 letras hebraicas, que chama-se o tetagrama. Yud, Rei, Vav, Rei. Essas letras, juntas, elas formam o nome de Deus. Acontece que os antigos judeus, eles levavam tão a sério esse terceiro mandamento, que eles não pronunciavam o nome de Deus por qualquer motivo. Eles tinham muito temor do Senhor. Eles tomavam muito cuidado para que o nome de Deus não fosse pronunciado indevidamente. Que ele não fosse pronunciado de uma forma vã. E acontece que aquela geração de judeus passaram e a pronúncia exata do nome, ela ficou perdida. Então, toda pronúncia que se apresenta nos dias de hoje a respeito do nome de Deus é uma aproximação e não é o nome real, né? Como os judeus pronunciavam no passado. Então nós vemos aqui várias aproximações. Yahvé, Javé, Jeová, todas as aproximações. Mas quando nós falamos do nome de Deus, nós estamos nos referindo a algo muito além do que simplesmente pronunciarmos o seu nome, né? Mas é da forma que é colocado o seu nome. Por exemplo, quando nós falamos Deus, Deus não é nome, né? Deus é um substantivo, é uma palavra que designa um ser. Mas, porém, todas as pessoas sabem a quem está referindo. Quando uma pessoa diz assim: que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que Deus te guarde, ela está pronunciando o nome de Deus em vão? Não. Desde que essa pronúncia ela seja sincera, ela seja verdadeira, ela não esteja sendo feita num tom de ironia, né? Não esteja sendo feita num tom de brincadeira, de zombaria, mas esteja expressando um desejo que vem do fundo do coração da pessoa. É que esteja colocando a soberania de Deus, reconhecendo que Ele tem a capacidade de abençoar, né? Embora não esteja falando o nome de Deus. A palavra Deus não é o nome de Deus. Mas ele também, essa palavra, ela deve ser respeitada, né? Porque refere-se ao Criador de todas as coisas. Qual a forma muito comum
de levar o nome de Deus em vão. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, que nos diz assim: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprireis os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vós falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Então o Senhor Jesus está nos mostrando aqui que nós não devemos fazer nenhum tipo de juramento. Agora, é comum nós ouvirmos nos dias de hoje pessoas que não têm conhecimento ou que se tem ignoram, né, de brincar com isso, né? Uma pessoa às vezes conta uma coisa para ela e fala: você jura? Você jura que isso é verdade? Eu juro isso, eu juro por Deus, eu juro. Todas essas coisas, todas essas palavras, na verdade, elas não estão expressando uma sinceridade vinda da pessoa. Mas se expressasse, mesmo assim está errado. Porque o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que nós não devemos jurar, né? Que Mateus 5,34: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, e nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então nós não devemos jurar por nada. O juramento é uma coisa que o Senhor Jesus nos pediu para não fazer. Mas a nossa palavra, ela tem que ter peso. Ela tem que expressar o nosso caráter. Ela tem que expressar verdadeiramente o que nós somos. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna, ou vem do maligno. Por quê? Porque o que passa disso é mentira, né? E no livro de João, capítulo 8, versículo 44, o próprio Senhor Jesus, ele nos diz que o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade alguma. E se nós vivemos na prática da mentira, nós nos tornamos filhos do diabo. Depois você lê lá, abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 44. João capítulo 8, versículo 44. Eu errei aqui, me desculpe. João capítulo 8, versículo 44. Então o juramento também é uma forma que os homens levam o nome de Deus em vão. Eu quero citar aqui uma outra maneira também a qual os homens levam o nome de Deus em vão, que é quando a pessoa ela fala uma mentira em nome de Deus. Isso é muito comum no meio religioso, né? O Senhor manda te dizer. Muitas vezes Deus não está mandando dizer coisa nenhuma. Aquilo veio de dentro da própria pessoa, da imaginação dela. E ela fala em nome de Deus. Isso é levar o nome de Deus em vão. Eu, antes de conhecer a Igreja de Deus, eu participei de um movimento pentecostal em que havia muita revelação. E ali eu via pessoas trazendo as mais diversas revelações em nome do Senhor. Muita besteira. Olha, Deus está mandando te dizer, ó irmã fulana de tal, Deus está mandando te dizer que Ele vai te livrar de uma dor de cabeça. Coisas idiotas como essa, né? Falavam de
várias coisas em nome de Deus. Quantas ameaças não são feitas em nome de Deus? Quando eu conheci a respeito do 4º mandamento do sábado, eu levei a liderança dessa igreja esse conhecimento. E como eles não estavam dispostos a seguir a verdade, eu disse que iria sair. Eu era pastor nesse movimento. Quer dizer, eu pensava que era pastor, né? E aí o que aconteceu? Aí veio uma revelação. A revelação com ameaça, né? Em nome do Senhor. Ai de ti. Ai de ti, meu servo, se não saíres, se tu saíres da minha presença. Eu peguei e pensei assim, se isso aí for Deus que está falando comigo, Ele está mandando eu ficar na presença dEle. Eu vejo que a presença dEle não é aqui, porque nega a palavra de Deus, então estou no caminho certo. Então nós devemos tomar muito cuidado e falar em nome do Senhor. Eu ouso a falar em nome de Deus apenas aquilo que está escrito, livro, capítulo e versículo. Eu não chego para ninguém. Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo e tal. Isso aí, a pessoa tem que ser muito cara de pau para fazer uma coisa dessa. Porque Deus hoje fala conosco através da sua palavra. Está tudo contido aqui. Eles aprenderam essas práticas e acabam falando em nome de Deus o que Deus não mandou fazer. Agora, o que acontece com aqueles que não honram o nome de Deus? Vamos ver em Malaquias capítulo 2, versículo 2. Se não ouvirtes e não propusertes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. O que significa isso? Que o Senhor amaldiçoará as suas bênçãos. Ele retirará a bênção da pessoa. Você conhece alguém que blasfema contra o nome de Deus e que é abençoado? Você conhece alguém que fica maldizendo o nome de Deus? Não é um nome especificamente, mas fala que Deus é isso, Deus é aquilo, só falando coisas ruins. Você conhece alguém que é abençoado? Se essa pessoa, porque depende do que a pessoa chama de bênção, né? Às vezes as pessoas já estão com a mente totalmente mecanizada, acreditando que bênção é apenas uma situação financeira boa. Mas bênção é muito além do que isso, né? Então Deus está deixando aqui bem claro, né? Que aquele que não honra o seu nome, Deus irá retirar a sua bênção. Até mesmo a pessoa quando está na igreja que não honra o nome do Senhor, Deus, eu vejo que Deus é um Deus misericordioso. Ele dá não só para as pessoas da igreja, como fora da igreja, né? Ele dá a chance para a pessoa cair em si, para a pessoa se arrepender, para a pessoa buscar Ele, né, em arrependimento e não errar mais. Mas quando Ele realmente vê que aquela pessoa está agindo com soberba, arrogância, não quer saber mesmo de nada, que só Ele sabe quando isso é verdade, então essa pessoa se torna amaldiçoada. O que é uma pessoa amaldiçoada? Uma pessoa que não tem a bênção de Deus, sabe? Eu vejo que a maioria das pessoas, mesmo que não servem a Deus, elas são abençoadas. Até os ateus são abençoados, né? Existe muitas pessoas, porque existe ateu. Eu falo para vocês uma coisa: a coisa mais difícil na vida é um ateu. Eu só conheci um ateu na minha vida. O resto tudo foram revoltados com Deus, que é diferente, dizem ser ateus. Mas o ateu, ele é totalmente diferente do que se chama de ateísmo por aí, né? Graças a Deus, eu não os vejo muito por aí. Mas todas as pessoas da terra são abençoadas por Deus.
até aqueles que não servem. Deus, ele é maravilhoso, né? Mas quando a pessoa decide, então, se voltar contra ele, eu vejo que Deus ainda dá chance à pessoa de ela se corrigir, mas às vezes a dureza do seu coração é tanta que Deus se retira a bênção dessa pessoa, né? Mas isso é uma coisa que só Ele sabe o momento de fazer. Porque eu vejo mais na vida do homem, apesar de tudo, eu vejo a misericórdia de Deus em excesso. Agora, o que fazem os inimigos de Deus? Salmo 139, 20. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Então, a partir do momento que nós tomamos o nome de Deus em vão, em brincadeiras, piadas com o nome de Jesus, porque o nome de Deus está no nome de Jesus. O nome de Jesus, o significado dele no hebraico é Deus é a salvação, né? Então, tudo isso, quando as pessoas brincam, debocham, o que acontece? Nós nos tornamos inimigos de Deus, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Então nós devemos tomarmos muito cuidado quando pronunciarmos o nome de Jesus, quando pronunciarmos a palavra Deus, que para muitos é o nome de Deus, para muitos que não conhecem, né? Porque, como eu já expliquei, que Deus não é nome, é um substantivo. Mas quando nós falamos a palavra Deus, nós estamos nos referindo ao Criador de todas as coisas, né? E o que acontece quando nós transgredimos a lei de Deus? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Olha só, que coisa grave isso. Romanos capítulo 2, versículo 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós fazemos com que os gentios venham blasfemar o nome de Deus, né? Porque eles vão falar de coisas que eles não sabem. Eles vão falar de coisas que eles não têm conhecimento contra o próprio Deus. Então, esse terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 3. Gostaria de deixar para vocês essa reflexão e vamos procurarmos santificarmos o nome do Senhor Jesus, porque o nome do Pai está no nome de Jesus, né? Seu Yeshua Mashiach. Amém? E quero aproveitar e desejar um dia maravilhoso a todos. Em nome do Senhor Jesus, e a paz seja convosco.